Olá, amigos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Servos com a Bola. Agora não é mais servos da bola, é servos com a bola, porque a ideia é a gente estar trocando passes, né, e botando a bola para o ar, botando a bola para o alto, né, Gilmar? É E isso eu estou aí. aqui com o meu companheiro de zaga, Pastor Gilmar, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Hoje nós vamos trocar bola só nós dois. Não temos um convidado, mas até por um motivo especial, né, Gil? Sim, Eu acho que é uma semana. Nós vamos estar comentando muito aqui hoje sobre o que aconteceu na semana passada. Além do mais, reta final do Campeonato Brasileiro. E essa semana, especialmente, Gil, vai ser uma semana de muitas emoções. Então, por isso, nós vamos estar trazendo aqui para vocês a palavra de Deus, porque eu sinto, Gil, que a gente precisa ter um entendimento maior sobre o amor de Deus, sobre o respeito ao próximo. E vocês vão entender o conteúdo de hoje do nosso podcast, porque nós vamos estar falando sobre o jogo da seleção brasileira semana passada, Brasil e Argentina. E todos vocês viram cenas lamentáveis, né, de brigas entre os torcedores brasileiros e torcedores argentinos. sim. Mas o pior de tudo é sem as pessoas terem o menor respeito por mulheres, por crianças, vendo ali aquele desespero. Então, nós vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre essa rodada final, essa fase final, reta final do Campeonato Brasileiro. Haja coração, Gil. Haja coração para botafoguenses, flamenguistas, palmeirenses e agora os atleticanos também na briga. É, você vê, a gente vê aí Grêmio também, Red Bull, muita gente que a gente não imaginava, né, que seria tantas emoções assim. E É, como você falou muito bem, hoje acho que todos com condições, né? todas condições. Assim, um campeonato que parecia ganho pelo Botafogo, que chegou a colocar 15 pontos de. É. Como explicar isso, né, Gil? O que você acha? E assim, o Botafogo eu acho que entrou numa linha que hoje, assim, para mim, vendo e acompanhando, eu acho que é aquela coisa de que a gente pode perder, a gente tem uma gordurinha para queimar. Ah, pode. Ah, tá bom, amanhã a gente recupera. Ah, não, mas ainda dá tempo, a gente recupera. Quando entendeu como é que estava a situação, já falou assim, gente, não é bem assim não. Chegou Vasco, chegou Flamengo, chegou Grêmio, chegou Red Bull, chegou Palmeiras Palmeiras. Então, e agora o assim, Atlético agora o Mineiro? Atlético chegando e todo mundo quer o título, né? Não é só aquela questão, estamos chegando para ficar entre os quatro, não. Todo mundo quer o título. Então, eu acho que aí bateu o desespero do Botafogo e ontem, né? Assim, é difícil, né? A rodada contra o Santos, mais Mentalmente a gente uma. sente, Gente, a gente pode observar o semblante dos jogadores nossa, que estavam foi. no banco. Então, assim, uma coisa que o torcedor botafoguense deve estar muito preocupado, e de fato com razão, né? Porque é difícil a gente entender como um campeonato que parecia estar no bolso, como se diz na gíria, em função da vantagem e da construção, como foi feito, né? Toda a performance que os jogadores do Botafogo demonstraram nesse primeiro turno, no Sim. primeiro turno e no início do segundo turno. E depois a queda de performance e a falta de atitude que nós estamos vendo nos jogadores. A falta de... Estão totalmente abalados psicologicamente. E eu falava aqui, quando o Thiago Nunes assumiu semana passada, eu disse nas minhas lives, no Papo do Gonçalo, falei, olha, o maior desafio vai ser trabalhar esse emocional, né, dos jogadores. E eu dizia antes, quando me perguntavam, Gil, pô, o Botafogo vai perder esse título, isso no final do primeiro turno. E eu dizia, olha, o que me deixa bastante confiante é que os jogadores têm se fortalecido em torno da palavra de Deus, Sim. né? Nas orações, nas reuniões. Então eu sinto que eles estão unidos e fortalecidos com isso. E, Uhum. com certeza, no segundo turno,
vai ter momentos que o time vai oscilar. E já era de se esperar que o Sim. Botafogo tivesse uma queda de rendimento. E eu acreditava que essa união e esse fortalecimento, através da palavra, pudesse ser capaz de fazer com que eles conseguissem superar esse momento quando chegasse, como chegou. Só que, assim, por isso a gente precisa, né, da palavra o tempo todo, porque não é fácil, né? Na nossa vida nós temos tribulações, e assim diz a palavra de Deus, e o grande desafio é como a gente passar por essas tribulações, Sim. né? E nós estamos vendo uma dificuldade enorme desses atletas do Botafogo de superarem essas tribulações. E vem acontecendo, né, já há várias semanas. O É, Botafogo está 8 jogos sem vencer. e assim, eu acredito que para eles que não tinham provado uma situação tão complicada como essa, está sendo muito difícil como sair dessa situação. Porque um time que vinha deixando 15 pontos de diferença era muito. Era assim, administrar uma coisa muito maravilhosa que a gente gosta de administrar, né? E a grande questão é como você administra uma situação complicada como essa. Eu acho que esse está sendo o maior conflito desses atletas, porque você administrar tudo quando tá bom é tranquilo, vamos fazer reunião, vamos nos unir, vamos estar juntos, vamos lá. Agora, quando as coisas estão difíceis, eu acho que aí é que era o momento dessa unidade, dessa comunhão, dessa conversa. E muitas vezes a gente vai falar, poxa, é coisas que você não quer ouvir, mas é preciso. Olha, cara, eu acho que as coisas estão indo por um caminho que está perigoso. Muda estratégia. Cara, você é um craque, você é isso, mas não está rendendo. O que está acontecendo? Abre o coração. Os E, jogadores não né? estão se cobrando entre E si, eu né? acho que é isso que é o bonito num time vencedor. Então, assim, eu acho que esse é o momento que a gente está sentindo que o Botafogo não está sabendo como passar por essa fase. E tem que passar rápido, porque agora já não dá mais muito tempo para poder ficar chorando leite derramado. Tem que virar logo essa chave. É verdade, Gilmar. E nós vamos estar aqui falando mais sobre o Botafogo, sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro, sobre seleção brasileira, mas antes a gente tem que mandar um abraço para os nossos patrocinadores. E eu quero aqui mandar um grande abraço para os amigos da Stitcar Auto Sales, essa loja de carro espetacular aqui em Orlando, onde você pode encontrar vários modelos com facilidade no pagamento, com garantia de 6 meses. Se você está no Brasil e está planejando vir morar aqui em Orlando, você pode inclusive comprar o seu carro desde o Brasil. Isso É é isso uma aí. facilidade, né, Gilmar? Que deixa uma tranquilidade, né? Você entra no site, entra no Instagram, escolhe o modelo, liga. Luiz Martelotti e toda a equipe da Stitcar vai ter o maior prazer em poder te atender. E se você já está morando aqui em Orlando, quer trocar o seu carro, não deixa de dar uma olhadinha lá na Stitcar. Ou você pode entrar no site www.stitchautos.com, tá? www.stitchautos.com e no Instagram também, para que você possa conhecer e agendar uma visita lá na Stitcar. Gil, como é que tá o inglês? Essa semana teve aula, não? Tô tendo aula todos os dias, mas é aquilo, É né? aos É pouquinhos, aos né? pouquinhos, né? Step by step. E se você É, quer estudar inglês, você não pode deixar de conhecer a ULA América, a escola de inglês aqui em Orlando. Essa escola de inglês maravilhosa que vai poder te proporcionar uma experiência de vida nova. Porque estudar inglês, Gil, assim, claro que a gente precisa do inglês para trabalhar, sim. a gente precisa do inglês para viajar pelo mundo, né? Que isso é maravilhoso, você viajar, encontrar pessoas, conhecer pessoas e poder falar, conversar, né? E como o inglês é, digamos, a língua oficial no mundo,
Sim. E muitas pessoas têm esse desejo, né? E nós aqui nos Estados Unidos, claro, estamos morando aqui, decidimos vir morar aqui, e esse é um objetivo, acho que de todo brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, conseguir falar o inglês fluente. E a ULA América ela oferece para você os documentos que você precisa no Brasil para ir no consulado americano e dar entrada no seu visto de estudante, né? Você precisa preencher um formulário, você precisa mostrar que tem condições, né, para arcar com as despesas vindo estudar aqui nos Estados Unidos e, consequentemente, morar aqui nos Estados Unidos. Então, você vai ter essa orientação da ULA América Escola de Inglês. Você pode acessar o site www.ulaamerica.com. Você vai ser atendido por uma equipe fantástica. A ULA América tem escola de inglês aqui em Orlando, mas também tem na Califórnia, que é um outro destino muito procurado por brasileiros. E é claro que quando a gente começa a falar melhor o inglês, a gente se sente mais seguro, né, Gil? O Gil vai estar pregando o inglês aqui, isso eu Amém. profetizo na vida dele, ele vai estar pregando o inglês Amém. aqui, e Amém. não só aqui em Orlando, porque o mais legal vai ser que ele vai viajar por todo esse país, que é enorme, pregando a palavra de Deus para os brasileiros e americanos. E isso eu quero estar junto. Eu vou de assessor dele. Não, isso é muito legal. Mas, assim, a gente também tem que agradecer muito aos nossos amigos da RJ Mais Investimentos, Sem dúvida. porque é claro que em tudo na vida a gente precisa ter orientação e informações para que você possa aplicar bem, né, os seus recursos, o seu salário, você possa se programar, né, para poder adquirir bens, né, propriedades, e você tem que saber como investir seu Com dinheiro, né, Gil? certeza. E a gente, o que mais vê, Gonçalo, é a gente quebrando a cabeça, né? Com certeza. Dando tantas. Eu queria ter tido assim amigos que pudessem ter me ajudado na fase que a gente estava assim, que tudo era fácil, que entrava muita grana e por você não ter uma boa administração, a gente hoje poderia estar muito melhor, né? Então, quando você tem amigos competentes, qualificados, a empresa RJ+, tem aí Rio, tem São Paulo, mais de 90 funcionários, tem toda uma estrutura para facilitar a sua vida para você não errar, é muito importante, né? Não, com certeza. Eu também gostaria muito de ter tido ao longo da minha carreira uma empresa ou amigos, né, que pudessem ter me orientado melhor, Sim, né, em relação a investimentos, em relação a empreender, né, que tipo de negócio, ou seja, você acaba indo muito pela sua cabeça. sim. E o pior de tudo, na época, sem ter o entendimento da palavra de Deus, para você consultar a Deus. Eu acho que o mais importante, É, antes de você dar qualquer passo em tudo na sua vida, né, Gil? E é isso aí. principalmente passos em relação à sua vida financeira. É consultar ao Senhor, né? Conversar com Ele. E é claro que Ele vai te dar sabedoria para você buscar As ferramentas pessoas, certas. né, e empresas como a RJ+, para que possa te orientar e você ter tranquilidade financeira. Então, Alexandre, um grande abraço a todos os amigos da É RJ+, isso aí. no Rio e em São Paulo. É, Acessem lá o site rjmais.com, rjmais.com, e vocês vão poder ficar por dentro de tudo que essa empresa pode te oferecer. E dito isto, meu amigo Gilmar, vamos voltar agora, vamos falar de emoções, porque Campeonato Brasileiro, nós tivemos a rodada de ontem, eu estava assistindo, depois do jogo do Botafogo, eu assisti Palmeiras e Fortaleza e ao mesmo tempo estava jogando Flamengo e América Mineiro. Eu sabia que o América sim, Mineiro não ia sim, conseguir sim, parar o Flamengo. Já era sim. de se esperar uma vitória do Flamengo com tranquilidade, como aconteceu. Mas Palmeiras e Fortaleza, amigo, foi lá e cá. O Fortaleza fazia o gol, o Flamengo comemorava porque ficava em primeiro. Aí daqui a pouco o Palmeiras empatava,
o Flamengo ia para segundo, apesar de estarem com o mesmo número de pontos, e os dois com um ponto a mais que o Botafogo, que chegou a 62. Sim. O Botafogo está na briga ainda, né? Mas Tá. e o emocional desse grupo? Você acha que eles conseguem É reagir? isso. Eu quero acreditar que sim. Ainda mais nesse momento que eu acredito que as lições, já acredito que eles já repassaram, aprenderam com os erros. Ontem foi uma coisa assim que para mim, uma bola parada, último minuto, sabe assim, a gente põe o time inteiro dentro do gol. Eu não quero nem saber, Gonçalo. É, Vai todo mundo para dentro do gol, fecha lá e acabou, acabou, meu amigo, acabou. Mas são sucessões de erros que eu acho que aprendendo dá ainda tempo de você conseguir fazer com que esse Botafogo nos dê alegria e para muita gente que espera do Botafogo. Mas hoje está mais difícil. A gente está vendo aí que chegou um Flamengo, que chegou um Palmeiras, que chegou um Galo, que chegou um Red Bull, um Grêmio. Realmente, assim, o funil é, vai trazendo para nós assim essa dificuldade toda. Mas eu acredito no meu glorioso, sim. Estou torcendo para que eles consigam, porque seria muito legal ter um é, Botafogo sendo campeão, né? não, e ontem eu abri uma live depois do jogo, porque eu estava querendo dar uma palavra de alento para os torcedores, porque a frustração está sendo grande, né? Porque a cada novo final de semana a gente renova nossas forças Sim, e a nossa fé, né? Em busca de seguir acreditando que o Botafogo vai conseguir vencer para nos manter viva essa chama de poder comemorar mais um título de campeão brasileiro. E aí vem mais uma decepção, ou seja, tem sido várias, né, ao longo sim. dessas últimas semanas, são 8 jogos já sem vencer. E como fazer, Gil? Onde buscar força? Onde o torcedor botafoguense deve buscar força nesse momento para conseguir, por exemplo, hoje nós estamos começando a semana, segunda-feira de manhã, nosso podcast vai ao ar às 7 da noite. Nós estamos começando uma semana e toda segunda-feira é tempo de renovar, né, as esperanças, a força, não só para torcer pelo nosso time do coração, mas também para Sim, nossa semana de trabalho, sim, né? sim. Nossos desafios ao longo da semana. Onde buscar forças? Eu assim, eu estava com a minha família esse final de semana e foi muito lindo, porque quando a gente se reúne e a gente sabe da onde que é a fonte inesgotável, que é esse Deus maravilhoso, a gente se renova. Então, você vai em tantas fontes e elas acabam, elas secam, mas a fonte de Deus, ela se renova a cada manhã. Então a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela Vem manhã. pela manhã. Então eu acredito que essa é a nossa esperança de ser renovado na palavra de Deus. E ele é a nossa fonte. Mas quando a gente fala de futebol, a gente vê milhares de pessoas que hoje assim quer se alimentar do Instagram, de uma rede social, de um jornal, de uma notícia, e aí é onde que eu acredito que você, se tá a notícia boa, legal. Se tá a notícia ruim, você se abate mais, porque essa é a tendência do ser humano. Por isso que eu acredito que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma renovação na nossa mente. Sem E você dúvida. não dá para renovar escutando coisas negativas, coisas de tristeza, coisas de violência. Não, eu acho que você renova somente com coisas boas. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Então eu acredito que é o momento deles se renovarem em Deus, renovar a sua mente com pensamentos, com coisas que vão realmente levá-los para cima e acreditar. Sem dúvida. Não só vocês, torcedores botafoguenses, mas vocês, jogadores também. Romanos 12. Renovem a mente, né? E aí nós podemos encontrar outras palavras que nos motivam, né? Em Josué, capítulo 1:9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso,
Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A gente tem um Salmo 73, 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. É, Então, nesses momentos, eu acho que não tem jeito, Gil. A gente tem que buscar sem dúvida. a palavra. É aonde tanto vocês, jogadores do Botafogo, quanto vocês, torcedores, vão Pô, conseguir, né, elevar a autoestima para encarar essa semana toda. Nós estamos só começando a semana. é isso aí. Segunda-feira, primeiro dia, a gente está só começando. Então a gente tem que buscar, porque os torcedores do Flamengo estão Nossa, super motivados, né? O Flamengo chegou, está na briga aí. E os torcedores palmeirenses também. O Palmeiras pode conquistar um bicampeonato, tá né? Foi muito. campeão ano E passado. tá E motivadíssimo, os né? torcedores do Atlético Mineiro, que estavam lá embaixo e agora estão ali. O Filipão, pô, deixou chegar. Também tem chance, Sem dúvida. né? O Bragantino, que não tem uma torcida tradicional, mas os jogadores também devem estar sonhando. E jogando Imagine muito, né? o Bragantino conquistando um primeiro título Pô, de campeão brasileiro nessa era atual, né, dentro de um projeto muito bem estruturado, de uma SAF, de uma empresa que tem outros clubes pelo mundo, e perfeito. que seria assim um case de sucesso, Gil, assim algo Pô, espetacular, aham, porque não é fácil você bater os grandes clubes do Brasil em termos de tradição, clubes de mais de 100 anos, e uma empresa, um clube empresa já conseguir fazer essa campanha que eles estão concordo. fazendo, né? Concordo. E uma campanha linda, né? Uma campanha que você vê, não tem como a gente fala, né? Os apoiadores do lado de fora, é dentro de campo que se Sim, sim, resolve, sim. e dentro de campo eles estão mostrando um futebol assim que encanta, né? Sem dúvida, é um grande exemplo. O Bragantino hoje, o Red Bull Bragantino, eu acho que é um exemplo a ser seguido, né, por muitos clubes do futebol brasileiro, pela gestão que está sendo feita. Perfeito. Né, assim, eu acho que já há uns 3 ou 4 anos atrás, E quando eles vem. iniciaram esse projeto, dentro de processos muito bem estabelecidos, lógico que eles, por terem outros clubes na Europa e que já desenvolviam esses processos, não foi difícil implementar no Brasil. Né? Se bem que nós temos a nossa peculiaridade da nossa cultura, que às vezes dificulta. Sim, Já se a gente fosse tentar, falando-se em clube grande, todos os clubes grandes, pela pressão do torcedor, é muito mais difícil você suportar o processo. concordo. É o que diz a Bíblia, né? A gente tem vários processos que a gente precisa suportar na nossa vida para alcançarmos aquilo que nós desejamos, né? Ou seja, ter prosperidade, abundância financeira e tal, emocional, né? A gente precisa passar por processos na nossa vida e que é claro que só com o tempo, só a experiência vai fazer com que a gente tenha condições de compartilhar isso, né, com outras pessoas. E no caso de uma gestão profissional, o Bragantino, se vem a vencer, se chega a vencer um campeonato Pô, brasileiro, aí sim passa a ser um modelo de sucesso que poderá ser seguido. E os torcedores vão entender, apesar de não ter, né, aquela pressão de milhões de pessoas cobrando, né, porque, por exemplo, Flamengo a cobrança é enorme, muito grande. Palmeiras a cobrança é Ah, enorme, Botafogo, Vasco. E também tem, né, Gil, a questão emocional essa semana que nós estamos começando hoje e que os torcedores brasileiros vão viver, não é só pela conquista do título, mas lá embaixo a briga. Vamos dar aqui só para vocês um panorama de como está a briga lá embaixo pelo rebaixamento. O Cruzeiro é o primeiro time na zona de rebaixamento com 41 pontos. Mas acima do Cruzeiro está o Bahia em 16º com 41, o Vasco em 15º com 42, o Santos em 14º com 43, o Corinthians e o Fortaleza. Corinthians 44, Fortaleza 45 e o Internacional 46. Olha só, teoricamente, Gil, do 11º que é o Inter,
com 46, ao 17º, que é o Cruzeiro, com 41, o Inter é mais folgado porque chegou a 46, mas tudo pode acontecer, porque tem 9 pontos em disputa e essa diferença do 11º para o 17º são de 5 pontos. Tá tudo complicado. Ou seja, são 5 pontos de diferença e 9 em disputa. Então haja coração para os torcedores também desses clubes. Nossa, e todos time grande, né? Se a gente falar Cruzeiro, Bahia, Vasco, Santos, Corinthians, Fortaleza e Inter, era para estar no topo, né? Se a gente fosse falar, era para estar no topo. Não seria Né? problema Então, nenhum se esses clubes estivessem brigando não, lá pelo topo, no topo, pela grandeza deles. exato. Todos eles já foram campeões brasileiros, todos, inclusive o Bahia também já foi campeão Aí, brasileiro, apesar de ser considerado um time não dentre os 13 sim, grandes, né, do futebol brasileiro, ou 12, mas o Bahia tem uma torcida enorme, tradição, tudo, tradição no Brasil todo, e agora camisa. virou SAF, também é um dos clubes do Grupo City. E nós estamos passando por uma renovação, né, no nosso futebol brasileiro, com a chegada dessas empresas e a transformação dos clubes como SAF. Então, nós temos 3 clubes que viraram SAF, mas numa situação desfavorável nesse momento: Vasco, Cruzeiro e o Bahia. E eu, particularmente, eu torço para que esses clubes não Com caiam, certeza, tá? também. Porque eu acredito, e venho falando isso há muito tempo, que o futuro do futebol brasileiro é esse modelo de gestão de SAF, né, tendo uma gestão profissional. E eu sempre acreditei, há muito tempo, eu inclusive fiz um projeto em 2003, 2004, lá no Rio de Janeiro, onde a gente criamos o Clube Empresa da Universidade Estácio de Sá, e foi um projeto bem legal, que eu já tinha experiência do meu clube no México, que é um clube empresa, né, até hoje. Os clubes no futebol Uhum. mexicano são todos eles clubes empresa, e eu joguei 5 anos, então eu fiquei com aquele modelo de gestão na cabeça, até que eu consegui convencer lá a universidade, os donos, a me darem a oportunidade de desenvolver esse projeto. Infelizmente, o projeto durou 4 anos e depois, por uma briga familiar, eles não quiseram levar adiante o investimento que tinha que ser Claro. feito, e infelizmente acabou. E hoje, quando eu vejo esse movimento, eu falo, pô, legal, né? Isso é o modelo a ser seguido, a ser desenvolvido, mas com um grande desafio. Qual é o Resultado. desafio? Resultado e a paixão e a nossa cultura. E a gente vai falar sobre isso agora, sobre a nossa paixão e a nossa cultura, Gil. É, Jogo da seleção brasileira. Você viu o que aconteceu semana sim, sim, passada, sim. né? Como explicar essa paixão e que leva os torcedores a brigarem entre si, a não Se se respeitarem, né? respeitarem, né, Gil? É triste, Gonçalo, porque ainda mais Brasil e Argentina é visto no mundo, né? Não é uma coisa regional que fica ali. A repercussão disso foi uma repercussão mundial. E a gente vê que o nosso país, diante de todas as situações que a gente vem vivendo, a gente quer dar um exemplo para o mundo de algo bom que está acontecendo, principalmente no nosso futebol, e de repente a gente o que mostra para o mundo é uma cena que eu, assim, eu fiquei muito triste. Não só pela questão da briga em si, mas as crianças, familiares, você vê, os jogadores tinham parentes ali, né? Imagina você tá ali para fazer um grande jogo entre Brasil e Argentina e de repente você não tem um filho que volta para casa, você tem uma esposa que não volta para casa, você tem um pai que não volta para casa, uma mãe que não volta para casa. Como é que isso fica na cabeça de um atleta? Então, eu acredito que foi uma coisa assim que, se eu pudesse dizer, a gente sabe que dá para se encontrar erros. E a gente não adianta dizer que não teve. A gente já sabe de uma rivalidade tamanha que é, e nós, assim, não tomamos uma iniciativa para que a gente pudesse inibir aquilo.
Eu acho que foi um erro e a gente não está aqui para dizer que não teve. Teve erros. Uma CBF podia ter colocado uma limitação, policiais e acabou, sabendo da rivalidade que é. Mas você vê que uma CBF ela se esconde. Quando as coisas estão boas, é muito fácil a gente aparecer. Mas quando as coisas estão mal, é aí a hora que a gente tem que. Olha, eu errei, nós tivemos uma falha, nós não imaginávamos que isso poderia acontecer, porque quando começou o jogo, a gente vendo o torcedor do Brasil, torcedor da Argentina junto, eu falei assim, Deus, que seja paz. Mas isso é um problema que eu acho que vai até além, Gil, da CBF, porque isso teria que ser discutido com a Conmebol e com a FIFA, porque dentro do modelo de gestão de estádio, né, de organização da Copa do Mundo, os torcedores ficam misturados. A FIFA ela não faz essa divisão Sim, de torcida. E, por sua vez, a Conmebol também resolveu adotar o mesmo modelo. Só que uma coisa é futebol europeu, a cultura do europeu. acabou, Outra coisa é o futebol asiático, a concordo. cultura do asiático. A cultura do árabe no Oriente Médio. E outra coisa é a cultura do sul-americano. A cultura aqui do americano, eu estava no estádio sábado passado assistindo a semifinal entre o Orlando City, time da nossa cidade, aqui de Orlando, e o Columbus Crew. Semifinal, pela primeira vez, o Orlando City, na história da MLS, da Liga e da história do clube, eles chegaram a uma semifinal. E acabaram perdendo o jogo por 2-0. E o segundo gol foi algo assim, o segundo gol que o Orlando City tomou foi algo de pelada. Se vocês forem ver, eu vou até postar no meu Instagram para vocês darem uma olhada. O goleiro da seleção peruana, que é um bom goleiro, o time estava perdendo de 1-0, final do jogo, ele começou a jogar de líbero e ele quis dar um bote. O time estava atacando e ele estava quase que no meio de campo. E o time perdeu a bola, entrou um contra-ataque, um jogador recebeu a bola no meio de campo sozinho, ele, em vez de voltar correndo pro gol, ele foi tentar desarmar o cara no meio de campo. O cara driblou ele pro lado e meteu lá do meio de campo. A bola foi devagarzinho percorrendo e fez o segundo gol. A bola entrou, todo mundo já levantou, eu já levantei e fui embora. Falei, não, isso eu não acredito que eu vi um jogo, que eu vi uma cena dessa num jogo profissional, numa semifinal de campeonato. Então, assim, o torcedor americano Tranquilo, levantou foi na boa, embora. foi embora, e os que não foram embora, terminou o jogo. Os jogadores do Orlando City foram saudar os torcedores, que é um hábito deles, e os torcedores aplaudindo. Perderam de 2-0, Ah, uma tremenda frustração, né? Porque quem imaginou, oh, pela primeira vez, nós vamos ver o nosso time do coração, da cidade, chegar numa final da hum. MLS. E todo mundo aplaudiu, todo mundo entendeu que o time perdeu, acabou, mas a campanha, todo mundo aplaudiu pelo que eles fizeram ao longo da campanha. E eu fiquei pensando, Gil, imagine o goleiro de um time no Brasil Não joga toma uma mais. decisão dessa, Muito difícil de recuperar. o cara não joga mais no clube. O torcedor, acho que espera ele do lado de fora Com é para querer certeza, bater nele. com certeza. Então, por isso que a gente vem aqui falando sobre Deus e o futebol. E vocês que nos acompanham, aliás, vocês não podem deixar de compartilhar o nosso É isso podcast, aí. né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, porque aqui vocês vão ver eu, Gilmar e os nossos convidados sempre tocando, levantando essa bola, né, Gil? Sim. Levantando essa bola pela paz no futebol, pelo entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos vigiar as nossas atitudes, né? Você Sem falou em dúvida. Romanos 12, em renovar nossa mente, e eu entrei aqui e acabei vendo um outro versículo de Romano 12 que me chamou a atenção, porque é mais ou menos por aí, né? Não te deixes vencer pelo mal, Isso é mas muito bom. vence o mal com o bem. Isso está em Romanos 12, 21, logo no mesmo capítulo. Então, isso é importante porque a gente se deixa vencer pelo mal,
com Toda muita hora. facilidade. A gente se entrega ao mal toda hora. Basta alguém proferir uma palavra que Acabou. te machuca, que você já quer agredir essa pessoa. E isso é algo que a gente precisa estar o tempo todo lutando contra o Sim. inimigo, né, Gil? Porque o inimigo que é isso? É o Quando que eu ele mais era. quer. Você lembra daquele desenho Tom e Jerry? Tom e Jerry, e aí eles viviam brigando, e sempre aparecia assim uma nuvem e um anjinho aqui e um diabinho aqui. E o diabinho falando pro Tom: vai, Tom, vai lá, vai. Porque o Jerry armava uma armadilha pro Tom e o diabinho falava, porque o diabinho queria que o Tom se estrepasse. E o anjinho falava: não, não vai não. E toda vez que o Tom ou dava ouvido ao diabinho, ele se estrepava, amigo. Com certeza. E a vida nossa do ser humano é assim o tempo todo, Gil. Tempo É aqui, todo. ó. É o inimigo falando aqui, ó. Tempo Você vai todo. deixar, olha lá, ele tá te encarnando. Ele tá vaiando o teu time. E essa briga na torcida entre Brasil e Argentina foi porque simplesmente nós brasileiros não respeitamos o hino argentino. E durante a execução do hino argentino, os brasileiros começaram a vaiar. E essa vaia ofendeu os argentinos, que, por sua vez, se deixaram levar pelo mal, Sim. porque eles foram que começaram a querer agredir os brasileiros, começaram a se xingar, E pronto. e pronto, se instalou um quebra-pau danado, aí veio a polícia também, Nossa, sem e sabedoria, começou a bater mais ainda em vez de e apartar. tudo antes de um jogo, né? Assim, a nossa tristeza que a gente vê é isso que eu falo, né? A gente já teria como prever uma situação como essa, porque hoje, tudo bem que a gente queira encontrar um caminho para as torcidas elas tentarem ser mais é, torcedor mesmo, torcer pelo seu time. Se tá aqui um cara do Vasco ou do Flamengo e tal, vamos torcer pelo seu time, não querer agredir o seu adversário porque fez o gol e tal. Claro. A gente vamos torcer e É o tal, vamos respeito celebrar. pelo amor e a escolha, Acabou, né? Porque Deus acabou. nos dá o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para que nós tenhamos, né, a condição de escolhermos a cor que a gente mais gosta, o carro que a gente mais gosta, o trabalho, o ser humano, a pessoa. Ou seja, então, assim, o que eu vejo, a falta de entendimento das pessoas é: não, eu torço por um time Você é e, inimigo. e você que torce por outro é inimigo. Não, imagine você, a gente cansa de ver casais, né, que estão juntos dentro de um estádio de futebol, um com a camisa de um time e o outro com a camisa do outro time. Sim. E se amam, se respeitam, se beijam. E aí o, o homem não pode ver um outro homem com a Não, camisa diferente, que ele quer não. agredir, quer fazer tirar, quer bater, quer xingar. Não, eu fico imaginando como é que era. Você vê, por isso que a reação dos jogadores da Argentina foi aquilo, porque meu pai tá lá, minha família tá ali, meu filho tá ali. Então, assim, você fica numa condição de que, gente, é meu sangue. Então, assim, é muito difícil você administrar uma coisa como essa. E aí, ouvindo depois uma das declarações deles, né, falando, olha, a gente tinha que acalmar, a gente resolveu sair de campo porque a gente tinha que tomar uma atitude, já que muitos não tomaram. Então, assim, para nós brasileiros é muito chato, é muito vergonhoso você ainda ver hoje uma situação como essa, em uma partida tão importante, num estádio lotado, que era para ser uma festa linda, você ter uma notícia de uma situação como essa, assim, para mim é inaceitável. Assim, eu acho que isso tem que servir de exemplo. Nós não temos essa cultura, como você falou, de conseguir colocar essas torcidas juntos. Não tem como, principalmente de clássicos. Assim, é preocupante. Eu não levo minha família mais no Brasil para ficar ali. Vai ter um jogo de Flamengo, sei lá, contra quem, eu vou colocar minha família junto. Eu tenho medo. É uma insegurança tamanha.
eu levar minha família para um clássico e imagina, eu vou ver Palmeiras e Corinthians e vou levar, tá, a torcida mista, eu vou estar lá. Não, hoje eu não tenho mais condição disso. Então, acho que nós precisamos aprender, porque poderia ter sido muito pior. Gonçalo, poderia ter sido muito pior. Deus ainda, assim, eu creio que na sua infinita misericórdia, teve misericórdia ali, porque poderia ter sido pior. Não, com certeza, Imagina se cara. sai um óbito dali de uma parente de um desses jogadores que estavam ali dentro. Você consegue imaginar a repercussão que tinha? Um filho morreu de um jogador desse? Tem. Quando a gente vê as Escrituras, Paulo escreveu em 1 Coríntios, no versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Então, o título é Um Verdadeiro Atleta de Cristo. Olha que interessante. Nós estamos aqui fazendo o nosso podcast e com esse propósito de estarmos compartilhando com vocês as nossas experiências como atleta, né, dentro de campo, e também agora como torcedores, porque depois que você deixa de jogar, você passa a ser torcedor. E Paulo escreveu o seguinte: Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, Paulo está dizendo que num campeonato nós temos 20 clubes e somente um vai ser campeão. E todo torcedor já sabe disso. Sim, Então, você torcer pelo seu clube, isso é a nossa essência como torcedor. perfeito. A paixão pelo nosso clube é a nossa essência. Agora, saber reconhecer que é uma competição que, dentre 20 clubes, todos têm o mesmo objetivo, mas que somente um vai conquistar o título, isso, desde que se começa a competição, que todo mundo já sabe disso. Então, você ter o entendimento de saber reconhecer, né, o adversário quando vence o seu time e saber respeitar a paixão de todos os demais torcedores pelos seus clubes do coração, eu acho que isso é entendimento e sabedoria que Deus quer que nós tenhamos. E por isso que eu falo, Deus criou o futebol para que a humanidade ela possa evoluir, sabendo vivenciar a emoção a cada final de semana da alegria da vitória e da frustração e da tristeza da derrota. Sim, Então a gente precisa viver isso. Eu acho que Deus é tão sábio, né? Ele é tão perfeito, digamos assim, que ele falou: não adianta eu só criar a vida. Eu preciso que eles possam evoluir através da minha palavra, mas através dos sentimentos que eles podem ter para que isso aconteça. E isso, assim, desde que eu comecei a pensar nisso, eu falei, olha, a gente pode aprender muito mais ainda com as muito, escrituras em muito, função muito, disso. muito, muito. Eu tenho esse princípio dentro de mim. Eu acredito que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Cristo nos ensina isso, até Sim, amar os teus inimigos, que entre aspas a gente fala, não tem inimigo, não tem inimigo, mas todos os dias a gente aparece uma situação, mas ele disse, até se aparecer, ame esse também. Eu entendo uma coisa, Gonçalves, que a nossa história dentro do futebol, ela nos ensinou muita coisa. Eu era uma pessoa muito eh, pagar o mal com o mal. Bateu, vai levar. Eu fui criado num sistema que garoto de periferia, você não pode levar desaforo para casa. Então ali na rua tu resolve o teu problema. Se te bateram, vai e bate também.
Se apanhou, não chega em casa chorando, resolve. Exato. Eu também fui criado da mesma Pega forma. teus irmãos, pega teus primos e resolve tua vida. Não tem como resolver, pega pau, pega pedra, se vira. Essa era a lei nossa e que a gente tinha que se virar. Quando o tempo vai passando, você tinha uma mentalidade. Hoje você vai crescendo, você vai vendo, caramba, eu não podia ter feito isso, eu poderia ter feito diferente. Eu podia ter mudado, eu podia ter dado uma marcha ré, eu não precisava ter acelerado. Você vai pensando, você vai evoluindo. Eu acho que essa é a coisa mais linda. E a gente errou, reconhece, muda percurso e você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai sendo um melhor pai, um melhor esposo, um melhor filho. Você vai crescendo na vida. A grande questão nossa, quando fala de futebol, algumas pessoas ainda continuam vivendo, parece que o ódio, e não essa evolução que nós já deveríamos ter mudado. Porque ele não pensa que do outro lado pode estar um filho, pode estar uma esposa, pode estar um pai, pode estar uma mãe. A gente parece que deleta da nossa mente e a gente só pensa no ódio, de querer se vingar e essa vingança, essa vingança. Quantas mortes a gente já teve no futebol, quantas tristezas, quantas reportagens a gente vê, mas parece que a cada dia, ainda esses vândalos, parece que eles ainda estão no poder, eles ainda estão comandando, eles ainda parece que estão ganhando força, estão ganhando novos adeptos para querer trazer a violência, gerando violência. Eu acho que é isso que nós devemos inibir. A gente está fazendo campanhas, já fizemos campanhas, mas é aquilo. Se a gente não continua tentando trazer essas pessoas aquilo que nós acreditamos que vai fazer com que eles mudem, nós já falamos, já fizemos uma campanha, vamos fazer outra. A gente falou do racismo, vamos fazer mais. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Os jogadores também precisam, porque agora a gente está vendo jogadores sendo ameaçados de morte. Eu, na minha época, eu também fui já ameaçado de morte. Eu tinha medo da minha família, eu tinha medo de sair da rua, eu não podia ir num restaurante, eu tinha medo que em qualquer momento alguém pudesse fazer uma barbaridade com meu filho, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe. Então, a gente continua sendo ameaçado por causa de uma camisa, por causa de uma derrota. É inadmissível. Então, eu acredito que hoje teria que ter punições mais severas, teria que banir, não vai mais no estádio, descobriu, o cara fez isso uma vez, fez duas vezes, terceira vez, acabou, vai ficar um ano sem ir no estádio, alguma coisa eu acho que nós poderíamos fazer para tentar inibir essa violência dentro É, do esporte. E não dá mais para aceitar. Como é que você pode ir trabalhar e chegar lá você ser ameaçado que você vai morrer? Você vai treinar, você não é um sem vergonha, você é um errou. A gente não é uma máquina que você. Até máquina falha. Imagina por que você não pode errar. E agora, por causa de um erro, a pessoa vai lá e te ameaçar, vai falar que você vai morrer, que vai matar teu filho, que sabe onde teu filho estuda. O que é isso? Onde que a gente está vivendo? Então, eu acho sem que dúvida. é isso que eu acho que a gente tem que tentar combater, tentar e com severidade, com leis severas, porque se não for assim, a gente vai continuar vendo tristezas como essa que a gente está vendo. Não, com certeza, Gil. É claro que quando eu falo aqui que Deus criou o futebol, não é só o futebol. Deus criou todos os esportes, todas as modalidades, para que nós possamos celebrar a vida e possamos crescer como seres humanos em função de vivermos esse turbilhão de emoções que o esporte nos proporciona, com alegria nas vitórias e tristeza nas derrotas. Mas eu quero desafiar você em casa, que está nos assistindo, a refletir sobre uma coisa. O futebol em especial, eu sinto isso, porque eu acho que é só o futebol que uma equipe, para se jogar futebol, tem que ter 11 jogadores, né? Então, Jesus, quando formou a equipe deles, ele escolheu 12 apóstolos, mas ele sabia que um seria traidor. Mas a equipe realmente, na realidade, seriam 11, para que pudesse depois
levar todo o ensinamento dele para o resto da humanidade e por séculos, né? Em séculos e em séculos. E foram os 11, fora Judas que o traiu e que se enforcou logo em seguida. Na verdade, a equipe de Jesus foram 11 apóstolos que depois da ressurreição, Jesus apareceu para eles e falou antes. Você pode ler isso em João, no Evangelho de João. Jesus falou que iria caminhar à frente deles a caminho da Galileia. E foram os 11 que espalharam as mensagens, o ensinamento de Jesus. Ou seja, ele formou uma equipe com 11 para vencer o mundo. E não existe desafio maior, batalha maior, não existe nada que possa se comparar o que Jesus se propôs a fazer e conseguiu, porque ele fala que ele venceu o mundo, mas ele sabia que a equipe que ele formou, que 11 atletas, 11 guerreiros, a gente pode dar o nome que for, mas 11. Então não sei se tem um outro esporte que um time seja composto por 11 jogadores, né? O basquete, acho Uhum. que são 4, o voleibol são 6, o hóquei, enfim, não Né? sei qual é aqui de cabeça, eu não sei, mas isso me chama a atenção. É só uma Reflexão reflexão, uma boa. E reflexão. você estava falando, e isso me veio à cabeça, eu até anotei aqui para não esquecer. Presta atenção nisso. Judas foi uma das pessoas assim que a gente vê hoje o cara mais, como é que se diz assim, dos apóstolos, das pessoas que caminharam perto de Jesus. Acho que a pessoa que todo mundo fala, você é um Judas, faz qualquer coisa, esse é um Judas, traiu, você é um Judas, é a figura que mais ficou de traidor e tudo isso. E na minha mente, assim, estudando a palavra de Deus, eu fui estudar um pouco sobre a vida desse cara, né? E uma das coisas que me chama a atenção é como Jesus o tratou. Você está numa mesa, Jesus ali fazendo a sua última ceia, e ele fala: olha, aquele que vai me trair está nessa mesa e tal, para o que você tem que fazer, faz depressa, não sei o quê. E todo mundo pergunta: Senhor, mas quem vai ser eu? Quem vai ser e tal? Aí aquele que está pegando lá o pão e pondo na boca, é esse que vai me trair. Naquele momento, Judas, é, será que já descobriu que sou eu e tal? Parará, parará, o que você tem que fazer, vai, faz depressa. E naquele momento você vê que Jesus não expôs a vida de Judas, nenhum dos outros discípulos perceberam que Judas era o traidor e seria o traidor. Você vê que Jesus não expôs a vida dele, simplesmente o que aconteceu ali foi Jesus dizendo para ele: olha, o que você tem que fazer, faz depressa e tal. Mas o que me chama a atenção é que quando Judas volta com os soldados, que depois que ele vende Jesus por 30 moedas de prata, aquela coisa toda, ele falou: olha, você vai ver que Jesus, eu vou ter que dar um beijo nele para vocês saberem quem ele é, porque ele é muito igual os outros. Você não vai ver ele diferente. Não, vou lá e vou dar um beijo nele, você vai saber que aquele é o cara. E aí Judas vem e tal, e de repente eu fico imaginando aquela cena, Gonçalves. Jesus, ele sabe que o traidor está ali. Se fosse nós, a gente já se armava. Opa, vamos pegar. Quando ele vir, pega um pau, pega alguma coisa, nós vamos sair dando uma pancada. Assim, a tendência nossa seria, pô, um traidor. Eu já sei Sim. quem é o cara. Eu vou me preparar aqui. Ele tá chegando, Gonçalves. Fica ligeiro aí. Gil, quem é? Quem é? Fala, mostra para mim. Quem é aquele? É aquele? É aquele? Mas Jesus, ele trata Judas primeiro de amigo. Amigo, por que vieste? Aí deu um beijo e Jesus lhe deixa o traidor lhe dar um beijo. Essa cena me marca, essa cena mexe comigo, essa cena me faz assim trazer milhões de reflexão na minha vida. Mas a gente pergunta que Jesus ele não estava preocupado com ele, porque ele sabia qual que seria o fim dele.
mas ele estava preocupado com o amigo, porque ele sabia onde que aquilo poderia dar. E ele ainda estava dando mais uma oportunidade para aquele amigo se arrepender. Judas ainda teve possibilidade até o último minuto ainda de: o que eu fiz? Que besteira eu fiz? E arrependimento não é remorso. O que Judas teve foi remorso, não arrependimento. Porque arrependimento é você dobra o joelho, me perdoa, Gonçalo, eu fui mal, irmão, eu não podia ter feito isso com você, eu errei, me perdoa, Gonçalves. E você vê sinceridade, você vai falar assim: Gil, tá perdoado, irmão. Vamos junto, vamos caminhar junto, nós ainda vamos nos fortalecer, a gente vai estar. O que aconteceu com Pedro? Pedro traiu Jesus 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Negou, distanciou de Jesus, seguiu Jesus de longe e viu e negou. Mas o que aconteceu? Um olhar de Jesus para Pedro foi suficiente para esse cara chorar, se quebrantar, se humilhar, se arrepender, se quebrantar, e a gente sabe quem foi Pedro. Cara que a sombra dele curava, não precisa de falar mais nada. Então, assim, eu fico vendo, para nós, assim, eu acredito, é esse Jesus, ele nos ensina como tratar até o seu inimigo ou o seu traidor. E ele trata com um beijo, ele trata com um amigo, porque ele não estava preocupado nele, ele estava preocupado com o amigo. Então Judas, naquele momento, ele diz que ele sai dali com remorso e não com quebrantamento, com arrependimento. E hoje, o que eu acredito? Você pode se arrepender, você pode se quebrantar e ter uma mudança. Eu acho que o seu filho vai ver uma mudança. Se você é violento, se você é agressivo, se você é uma pessoa que tem praticado a violência dentro da sua casa, hoje você pode trazer essa reflexão para você. Você tem visto que você tem deixado família triste, filhos tristes, esposa triste, pais, pessoas que tanto te amam, tem você deixado triste. Mas você pode mudar, porque o fim para aqueles que não se arrependem desse ódio, desse rancor, dessa violência que está aí dentro, o destino é muito perigoso e a gente está tentando alertar você: não vai por esse caminho. É um caminho muito perigoso, é um caminho de morte, é um caminho de dor, de sofrimento. Você ainda pode se arrepender hoje, se quebrantar, se humilhar e ter uma mudança na sua vida. Não precisava ser 11, poderia ter sido os 12. Não é isso, Gonçalves? Sem dúvida nenhuma. E eu volto aqui no versículo que eu falei em Romanos 12: não te deixes vencer pelo mal, Vença o mas mal. vença o mal com o bem. É importante a gente não perder esse versículo de vista, né? Porque o futebol, para todos nós que somos torcedores, né, Gil? Nós vamos ter que aprender a viver com essa oscilação, com essa tribulação É isso. que pode ser, né, a emoção da conquista de um título e você saber desfrutar desse momento e não exagerar, né? Principalmente tem muitas pessoas, eu lembrei agora aqui de um torcedor argentino que nas comemorações do título da Argentina no passado ele perdeu a vida. Pelo excesso de euforia, ele acabou sofrendo um acidente, subiu não sei aonde, caiu, despencou. Eu imagino um momento de alegria. Então, a gente saber desfrutar, saber celebrar as nossas conquistas, não só no futebol, não só através do esporte, mas em tudo que a gente se propõe a fazer, a conquistar, a gente reconhecer o mérito e saber desfrutar. E eu falo isso porque uma torcida no Brasil vai estar celebrando daqui a 10 dias a conquista de um campeonato. E os torcedores que vão estar celebrando essa conquista, que saibam, né, que tenham consciência de como desfrutar desse momento de alegria. Assim como os torcedores que vão estar frustrados, Sim, chateados, tristes, sim. com o rebaixamento do seu clube do coração para uma segunda divisão, mas isso é uma tribulação, uma provação que ele pode passar mais uma vez e que vai vencer, porque os clubes não vão ficar na segunda divisão pro resto da vida.
E essa frustração você também tem que buscar sabedoria e saber vencer o mal e não se deixar levar pelo mal para agredir outras pessoas, pessoas que vocês gostam do convívio do seu dia a dia, e muito menos agredir um adversário que tem todo o direito de torcer pelo seu clube do coração, como você tem o direito de torcer pelo Acabou. seu clube. E that's it. Isso é fato. Então, hoje está sendo um episódio especial entre eu e o Gilmar, porque nós queríamos, de fato, estar trazendo mais a palavra de Deus e um pouco da reflexão que nós, torcedores de futebol, precisamos ter, né, para viver a paz que excede todo entendimento. É Né? A verdade. gente vai estar sempre lembrando aqui dos exemplos de Cristo, de Jesus, e tudo que está na palavra de Deus, ela nos faz refletir para nossas ações no dia a dia, em todas as áreas. Então, na nossa área familiar, na nossa área profissional. E o futebol não deixa de ser um lazer, né? Não deixa de ser um lazer. Todo mundo que vai a um estádio de futebol vai para se divertir. Sem dúvida. O futebol, como os demais esportes, são considerados entretenimento. Ou seja, você está triste, você está com um problema, está amargurado, está com algum problema, você não vai sair da sua casa para ir num jogo de futebol. E o futebol é para você ir lá sabendo que você vai se alegrar se o seu time vencer, mas também vai ficar triste se o teu time perder. É E isso aí. ontem me chamou muita atenção a fisionomia dos torcedores, Gil, após o jogo do Botafogo. Foi um empate, não foi uma derrota, Sim. mas você vê a frustração ali de meninos, meninas, crianças, jovens, adultos, né, homens e mulheres, idosos, essa frustração, né, pela vitória que não veio, que foi muito próxima de se obter, mas que no final não aconteceu, e a gente aprender com isso, Sim. né? Eu lembro que meu pai falava assim, é muito engraçado, né? Você já é um vencedor pelo fato de você estar aqui, meu filho. E isso tudo para nós, você já é um vencedor pelo fato de você estar aqui. Eu não entendia muito isso, né? Eu falava assim, poxa, já ser um vencedor só pelo fato de eu já estar aqui. E, e hoje, assim, eu posso dizer que o Botafogo, durante esse campeonato, vai ficar na história, esses atletas, pelo que eles fizeram até agora, né? Já pode dizer que eles são vencedores, porque nunca na história a gente viu um time fazer o que eles fizeram, e estão brigando ainda, e a gente torce para que eles entendam que, independente do título, eles são vencedores. Claro que cada um vai administrar isso dentro de si de uma forma completamente diferente, cada um administra de uma forma diferente. Mas se eu não entender que eu sou um vencedor, eu posso entrar dentro de campo já derrotado nas próximas partidas. Então eu acredito que você precisa, assim, entender que você já é um vencedor. Então entre com essa mentalidade que você já é um vencedor, não aquela marra que a gente fala, né? Pô, eu sou o cara, eu já sou vencedor, toque em mim que é gol. Não, não é é essa mentalidade que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma mentalidade de um vencedor que você consegue sim olhar para as circunstâncias e você vê o que você já fez e você sabe quem você é em Deus e vambora. Então, jogadores, é tempo da gente mudar essa história. Eu tô assim muito, eu queria assim, sabe, de verdade, que se hoje um Botafogo fosse campeão para mim, que assim, para mim seria um motivo de uma alegria, acho que 2 vezes maior do que se fosse um Flamengo, se fosse um Palmeiras, se fosse, sei lá, um Atlético, ou se fosse até o Grêmio, seja, um Botafogo se fosse campeão para mim, eu acho assim, claro que respeitando lá o Red Bull também que está lá, mas o Botafogo para mim eu acho que seria o momento de aprender
de tantas adversidades que esses caras passaram. Aprenderam a ser feliz na bonança, como também aprenderam a ser feliz na dificuldade, e eles no final diziam assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus nos fortaleceu no momento que a gente mais precisou. A gente encontrou forças de onde que a gente não achava que não tinha, e a gente deu a volta no momento que a gente precisou dar a volta, e hoje a gente foi campeão. Sabe, eu acho que para mim seria assim, poder ouvir isso e estar com eles nesse momento, porque eu sei que ninguém, eu acho que, claro, 15 pontos e hoje você encontrar numa situação que tá, eu acho assim que ninguém merecia mais esse título que o Sim, Botafogo, sabe? Assim, eu ainda, claro que eu sonho, claro, a gente, mas eu sei que não é fácil, mas eu queria deixar essa palavra de esperança para vocês. sem dúvida. Isso é importante, né, para os torcedores principalmente, que eu sei que existe, vocês estão frustrados em função da esperança que esses jogadores colocaram dentro de vocês pela Sim, performance que eles conseguiram ao longo de todo um primeiro turno, né, fazendo algo histórico. Eles já estão, de fato, Gil, na história. Você foi muito feliz em afirmar isso, porque a história não vai se apagar. Está lá, são números que não vão se apagar pelo que eles fizeram no primeiro turno. A melhor campanha da história. Mas se não resultar no título, que possa ser um aprendizado, não só para eles, mas como para nós que somos torcedores do Botafogo. E não só para nós, como torcedores botafoguenses, mas também para todos os demais claro. torcedores, porque isso fica um aprendizado para a vida de todos nós, como seres humanos. E isso é o que nós devemos valorizar na nossa paixão pelo futebol, que nos possibilita vivenciarmos esse crescimento como ser humano através das conquistas e das derrotas, né? Da alegria e da frustração que o esporte, de maneira geral, nos proporciona, mas em especial o futebol. E nós vamos continuar aqui no Servos com a Bola falando sempre sobre Deus e o futebol, É isso aí. porque esse é o propósito que nós temos de poder levar a palavra de Deus para vocês, os ensinamentos de Cristo para vocês, para que nós possamos viver com um pouco mais de paz e tendo entendimento da vida que Deus quer que nós tenhamos, né? Principalmente pautado e nos princípios que ele nos ensina, É né, na verdade. palavra. Eu estava assim pensando aqui agora, né? Quando você olha para um Cristo na cruz, todo ensanguentado, aquela coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés, depois de carregar uma cruz como aquela que ele carregou, imagino que a força já não era a mesma, o vigor devia estar cansado, fraco, com sede, desidratado, enfim, tudo. Quando você olha para aquele Cristo naquela cruz, você vê uma aparente derrota, um perdedor, um derrotado. Mas aquela aparente derrota se tornou a maior vitória que o ser humano, nós hoje podemos comemorar que conhecemos a Cristo. Aquela aparente derrota foi a maior vitória, porque ele se entregou por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, uma aparente derrota não quer dizer uma derrota, é só uma aparente derrota. Aquela imagem que a gente vê daquele Cristo, eu vi o filme do Mel Gibson uma vez, e eu vi assim, cara, eu chorei tanto, fui pro cinema, eu chorei vendo aquela imagem do meu Deus. Aí eu cheguei em casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo aquilo, Gilmar, isso era uma aparente derrota. O nosso Cristo triunfou, ele é vencedor. Ele não é aquela aparente derrota que você viu. Aquilo foi só uma aparente, aquilo foi só um momento, mas aquilo trouxe a maior vitória. E aquilo me deu uma paz, Gonçalves, me deu uma paz que eu nunca
assim, senti, assim, orando no meu quarto, porque eu estava tão, assim, o filme me deixou tão triste, eu fui para casa, meu Deus, aquela imagem não saía da minha cabeça. O Espírito Santo falou: "Aquilo só foi uma aparente derrota". Então as aparentes derrotas não quer dizer que você é um derrotado. Depois, terceiro dia ele ressuscita. E aquele Cristo depois, meu irmão, ele já não precisava mais de viver como derrotado, assim, aquela aparente derrota. Jesus disse que ele andava, passava por parede. Jesus foi aquela pessoa que se apresentou para os discípulos e mais de 40 dias fazendo sinais, maravilhas, e aquele Cristo ressurreto. Essa é a imagem que a gente tem de um Cristo vencedor. Então, assim, uma aparente derrota não quer dizer que você é um derrotado, um perdedor. Não. Eu acredito que uma aparente derrota, como foi a de Cristo para nós, hoje foi e é a maior alegria. Hoje eu posso, assim, o meu Cristo morreu e ressuscitou e está vivo. Aquilo só foi uma aparência, assim, não sei nem a palavra correta, mas não sei se é uma aparente derrota, mas aquilo foi a maior vitória que a gente pôde celebrar. Então, assim, passou por um momento difícil, mas ele venceu. É isso aí. Bom, e nós estamos chegando ao final do nosso episódio dessa segunda-feira. É uma semana que eu tenho certeza que vai mexer muito com o seu emocional, porque esse é o papel do futebol e nós estamos nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores alimentando a esperança de comemorar um título daqui a 10 dias e muitos querendo se livrar da frustração de um rebaixamento. Então, vai Muitas ser uma emoções. semana para quem tem Muitas. coração forte, mas não tem a menor dúvida, né, Gil, de muito aprendizado. Sim. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Servos com a Bola, se inscrevam no canal, compartilhe. Mais uma vez, a gente agradece aos nossos patrocinadores, a Esticar Auto Sales, a Ula América, Escola de Inglês. E se você quer patrocinar a gente, né, ô Celso, tem espaço ainda. Né? Se você quer que a gente fale aqui do seu produto, da sua empresa, se una a nós, venha nessa corrente, nesse projeto com a gente sobre Deus e o futebol. Agradecer também a RJ Mais Investimentos. E uma semana abençoada a todos, né, Gil? É isso aí. E de muitas emoções. Muitas emoções. É isso, gente. A gente espera vocês na próxima semana no Servos com a Bola. De identidade visual nova, vocês vão começar a curtir vinheta, vai estar, né? O negócio está ficando Melhorando. bonito. É isso aí, gente. Deus abençoe. Até a próxima.